Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de livro versus filme. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o livro Ed e Lorraine Warren, Lugar Sombrio, do autor Ray Canton. E pelo que eu entendi desse livro, a Carmen e o Al, que são um casal, eles relataram para esse Ray o que aconteceu com eles, e o Ed e Lorraine também é a mesma participação. Tem um título aqui, Ed e Lorraine, mas porque eles são famosos, tá? Mas quem escreveu foi o Ray. E aí nesse livro aqui nós vamos ter um relato bem detalhado do que aconteceu com esse casal e a sua família quando eles se mudaram para uma casa que a casa anos atrás ela era uma casa funerária. E aí começou a acontecer várias coisas estranhas e o seu filho mais velho, que estava doente com câncer, começou a perceber coisas acontecendo na casa e ninguém acreditava no que ele falava. E já de cara no livro, quando o filho entra lá, quando eles fazem a mudança, o filho já começa a perceber coisas e aí de cara ele fala pra mãe dele que eles não têm que ficar lá, que eles têm que ir embora, porque aquela casa ela tem algo maligno, ela é maligna. Só que claro, a mãe não acredita e fala que é coisa da cabeça dele. O quarto dele fica lá no porão, lá embaixo, e aí ele começa a escutar alguém lá embaixo chamando ele pelo nome. E aquilo deixa ele apavorado e ele não quer dormir lá embaixo de jeito nenhum. E aí ele vai, dorme na sala. O outro irmão dele ainda não tinha chegado lá, porque ele estava lá em outra cidade, ele ainda ia vir. E ele falou que só quando o outro irmão dele chegasse, que ele ia lá para baixo dormir. Várias coisas vão acontecer. O Stefan vai escutando essas pessoas chamando ele, falando que tem um negócio pra ele, e ele não responde nem nada, cagando de medo, e os pais não acreditando de jeito nenhum que aquilo tá acontecendo. A mãe, quando ela vai lavar um certo ambiente, parece que ela está lavando sangue, que começa a sair um líquido vermelho muito louco lá. Ela fica apavorada com aquela situação, mas ela finge que é alguma coisa do piso e tal, não sei o que. O pai dele começa a beber demais, e aí o pai dele sempre fica escutando de madrugada uma música irritando ele, não deixando ele dormir, e um cachorro na frente da casa deles latindo pra caramba. O cachorro até a mulher escuta também, mas a música é mais o pai que escuta. Também tem o outro filho, acho que ele chama Michael, o menino. E aí ele também vê um cara olhando ele depois que o Michael chega lá, porque o Michael, ele tava em outra cidade, mas aí depois ele vem pra essa cidade morar com os pais, e aí ele também tem a visão de pessoas que não deveriam estar ali. E os pais, claro, não acreditam, e aí brigam com o Stefan, porque o Stefan tá fazendo o terror lá na casa, tá falando mentiras pras crianças, as crianças também ficarem assustadas. A menininha também vê uma mulher lá no quarto dela, ela fala, aí tudo recai no Stefan, porque você tá fazendo isso com a família, porque aquela coisa, né, gente, ninguém acredita. Falou que viu um fantasma, falou que viu demo, ninguém vai acreditar em você, melhor você ficar quieto mesmo. E aí foi o que o Stefan começou a fazer, porque aí nisso a mãe leva ele no padre lá, no reverendo, pra começar a conversar. E aí, gente, o que mais irrita nesse livro é porque fica basicamente isso, todos os fenômenos acontecendo, o Stefan falando e ninguém acreditando, aí tem a irmãzinha dele também fala, o irmãozinho dele também, o pai na bebedeira, a mãe não sabendo o que faz. Aí o que acontece? O Stefan vai, perde literalmente a paciência e resolve ir para um outro quarto, que antes ele dormia com o irmão dele, aí ele quer ficar sozinho dessa vez. E aí tem uma situação, eles ficam com medo e começam a deixar a luz acesa na hora de dormir. A conta de luz é uma coisa absurda. E aí o pai fica revoltado e tira as lâmpadas do quarto, briga com o Michael porque ele tá dormindo de luz acesa, que tá gastando dinheiro, que não sei o que. E aí, no que ele tira a lâmpada, beleza, vai lá dormir e tal, não sei o que, a lâmpada acende, gente, só que não tem lâmpada ali. E aí o Michael grita, faz não sei o que, não, porque a lâmpada tá acesa, não sei o que. Aí o pai fala, mas não tá acesa porque eu tirei, não sei o que. Não, vão lá, pai, não sei o que. O cara, o Al, vai lá, chega lá e dá de cara com a luz lá, uma luz muito diferente aonde ele tinha tirado a lâmpada. Ele vê que tá acontecendo uma merda ali dentro da casa lá e não fala nada. Ele finge que não, que isso, querido, vai embora e tal, não sei o que. Só que aí, gente, como eu tinha falado, o Stefan tava quieto. Uma voz entra lá no quarto dele e fala que tem umas coisas pra fazer com ele, se ele tá pronto e tal. E o Stefan deixa, tipo, o espírito entrar, entendeu? E no que ele faz isso, ele começa a mudar radicalmente de atitude. Ele fica mais calado do que já tava, respondão, começa a usar roupas de
coro, assim, ele vira um roqueiro, começa a escutar umas músicas muito loucas. E eu achei isso ridículo, porque tem até uma fala do padre. O padre falou que os jovens gostam de rock, porque os roqueiros sabem que os jovens vão gostar de coisa ruim. Ai, gente, é uma coisa muito nada a ver. Quem gosta de rock vai ficar decepcionado. É como se os roqueiros cantassem horrivelmente e como os adolescentes sabem que isso irrita os pais, aí eles começam a gostar disso. Tipo, nada a ver. Como se gosto musical fosse uma escolha pra desagradar os pais, né? Tipo, ai, vou ouvir rock porque eu vou estressar minha mãe. Tipo, gente, não, pra mim isso... Nossa, eu odiei essa fala. Quem leu vai saber especificamente. Eu devia ter marcado aqui pra falar pra vocês. Vocês vão ficar de cara. Muito nada a ver com o que o padre falou. Enfim, voltando. E aí o padre fica falando pra mulher lá, não, é puberdade, ele quer irritar. Nossa, radical. É tipo isso, entendeu? E a mãe acredita, cai igual uma pata lá. Só que quando o Stefan muda esse comportamento dele, ele deixou o espírito lá, o demôniozinho que tava lá infernizando a casa, ter mais acesso a ele. Nisso que tem mais acesso a ele, duas primas mudam pra lá pra passar um tempo e tal, uma mais novinha e uma mais adolescente. E aí o espírito fala, não, fique aqui no porão, só depois quando eu mandar você sobe pra ver as suas primas. Elas estão muito bonitas. Depois de um tempo, eu não sei se foi no dia seguinte, ele sobe e aí, gente, ele simplesmente abusa sexualmente da prima mais nova. Só que aí a mais velha viu, parou e tal e contou pra tia, ó, o Stefan fez isso com a fulana. O Stefan é internado no hospital psiquiátrico, que ele tá com distúrbio, tá loucão, um monte de coisa. E aí o Stefan ainda fala, vocês estão me tirando daqui? Ele vai ficar revoltado, porque ele não vai ter com quem conversar. Aí, depois que o Stefan vai embora, o inferno entra nessa casa. Aí começa a acontecer várias coisas, inclusive as mulheres são atacadas sexualmente, muito bizarro, por esses demônios que estão habitando essa casa. E quando eu falo sexualmente, gente, é literalmente um estupro mesmo, tá? E é muito do bizarro, é um sofrimento horrível. E aí, o que acontece também nessa casa? Ela é habitada por esses demônios e tal, porque a casa ela era uma casa funerária. Só que não é porque, tinha toda a preparação dos corpos lá e os espíritos ficaram lá. É porque o cara, dono da funerária, ele abusava sexualmente desses cadáveres, ele praticava necrofilia. E aí eles só vão saber dessa questão do cara tá praticando necrofilia quando o Ed e a Lorraine Warren são contactados e eles vão lá resolver o caso. A Lorraine tem essa visão maligna da casa, ela descobre o que o cara fazia. Basicamente, depois que tem essa confusão do Stefan lá no hospital, o Ed e a Lorraine vão lá e resolvem o problema como eles sempre resolvem e a família sai lá, aquele final felizes para sempre ou sei lá o que vocês podem dizer, mas o caso é solucionado. Agora, o que acontece? O caso é interessante? O caso é interessante, só que a forma como ele foi tratado aqui, eu não sei se vai agradar todo mundo, porque ele tem a mesma narrativa do Amityville e daquele outro livro da Darkseid, o Enfield. Eu acho que ele é mais parecido com o Enfield, entendeu? Porque ele tem muita coisa que se repete o tempo inteiro, principalmente no início. Eu curti o livro porque eu adoro esses casos sobrenaturais, principalmente que o Ed e a Lorraine investigaram, mas também não vai com muita sede ao pote, que seria um livro igual o Ed e a Lorraine, aquele outro, sabe, que a Darkseid lançou. Tem nada a ver com aquele outro é mais teórico, é uma entrevista do Ed e da Lorraine, esse não. Esse aqui é um relato do que aconteceu com essa família, e o Ed e a Lorraine Warren aparece mais no final para ajudar a solucionar o caso. Parece que vai sair um filme daquela franquia Invocação do Mal, que tem lá o casal dos Warren, falando sobre esse caso. Mas, pra quem não sabe, já tem uma adaptação sobre esse caso que se chama Evocando Espíritos. E se não me engano, é um, porque eu acho que tem mais de um com esse nome. E aí, esse filme, gente, ele é baseado nesse caso e tal, mas ele é totalmente diferente. Ele só tem a mesma premissazinha de uma família que se muda pra uma casa, e essa casa realmente ela foi uma casa funerária e tal, tem essas questões. Aí o filho começa a escutar coisas. Só que o que acontece? No livro, todo mundo vai tendo as experiências e ficando quieto, não falando nada, deixando pra lá e deixando o Steph sendo passado por doido, chato. Mas no filme,
é o Stefan o tempo inteiro que tem as visões. A mãe vai lavar o chão, ele que vê a mãe lavando sangue. Ele escuta as coisas, ele vê pessoas passando. E ele tem visões do que aconteceu na casa. Não é tipo a Lorraine que chegou lá e viu as coisas. Não, é ele que viu. E também as coisas que aconteceram na casa são totalmente diferentes do que aconteceu no livro. No livro, o cara lá abusava lá dos cadáveres e tal. No filme é diferente, lá tem sessões espíritas e o cara arrancava as pálpebras dos mortos. Tem toda uma questão muito diferente da do livro. Mas ainda assim, é uma boa adaptação. Eu acho uma adaptação sensacional. Tem essas diferenças com o caso. Tem outra coisa também, não aparece o Ed, a Lorraine Warren. Então aparece, por exemplo, o reverendo que tem aqui no livro. No filme é diferente. Ele tá lá fazendo o tratamento dele com câncer e tal. E aí tem um cara sentado do lado dele, ele começa a falar com esse outro cara, que ele tem visões, que ele tem não sei o que, e o cara é um padre. E aí ele busca a ajuda desse padre quando ele descobre que várias coisas estão acontecendo, junto com a prima, porque a prima já mora lá e tal. E aí ele conta pra prima tudo que tá acontecendo e ele e a prima resolvem chamar esse padre pra ajudar a tirar esse demônio lá da casa. Então é totalmente diferente, mas eu super recomendo a adaptação, tá, gente? Porque é uma adaptação muito boa, ainda mais se você é fã de terror. Eu sou assim, depois que eu leio um livro, eu sempre procuro se tem alguma adaptação, que eu adoro ver o filme depois, entendeu? Então se você é assim como eu, gosta de ler uma história e depois ver uma adaptação, eu super recomendo. Eu dei 4 pimentinhas para o livro e 5 pimentinhas para o filme. Eu super recomendo para vocês que vocês leiam o livro e também assistam o filme. E eu recomendo esse livro para quem gostou de Amityville, de Enfield, daquele exorcismo. Se vocês gostam desse tipo de livro que fala de um relato de algum caso sobrenatural que aconteceu, eu super recomendo. E também se vocês são fãs do casal do Ed e da Lorraine Warren, porque eles tiveram uma participação nesse caso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha para ajudar no canal, compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram, se vocês também já viram esse filme. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo!